Fala família, estamos aqui para o nosso último episódio sobre o Setembro Amarelo no nosso Fale Mais. E nesse dia nós estamos aqui com a nossa amiga Conceição, também com a nossa amiga Jaque, que vocês já conhecem. Isso aí, pessoal. Então, mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre depressão, que nós estamos suscetíveis, né? Vulneráveis à depressão. E hoje a Conceição vai contar o testemunho dela para nós, compartilhar como que foi, né, Conceição, o seu processo de superação da depressão e gerar vida, saúde a você. Então, fique à vontade para se apresentar, Conceição, falar um pouquinho de você, os papéis que você exerce, né? Não só profissional, mas no âmbito familiar, igreja. Puder falar um pouquinho sobre você e já contar um pouco da sua experiência. Ok. Então, todos me conhecem, eu sou professora, não é? Sou psicopedagoga atuante nessas duas áreas, mas em especial eu sou mãe, né? Sou esposa. Sou esposa do Rafael, mãe do Rafinha e da Clarinha. Então, sou uma pessoa muito alegre, extrovertida. E falar sobre depressão, para mim, hoje em dia, é assim, bem impactante, porque foi algo que marcou a minha vida durante muitos anos, né? Então, para uma pessoa que sempre foi alegre, que sempre foi divertida, que sempre estava brincando, sorrindo, era meio estranho eu aceitar o fato de pelo menos buscar ajuda, até porque então não sabia nem o que é que estava se passando comigo. E tudo começou na minha gestação, né, com a Maria Clara. Do Rafinha foi super tranquilo e tudo. E da Clarinha, depois que eu tive a Clarinha, começou a vir um medo muito grande, né? Até porque a decisão de engravidar dela já me causava um medo, porque naquela época eu já sabia que eu não conseguiria ficar só com ela, da mesma forma que eu fiquei só com o Rafinha, né? Então, desde o momento da decisão de engravidar, eu acho que isso já começou a gerar em mim um desconforto muito grande. E eu sempre conversava com o Rafa, e a gente batia naquela mesma tecla, mas é bom ter um irmão, para não ficar sozinho e tudo mais, e sempre vinha à minha mente, mas como é que vai ser? Eu não vou ter oportunidade de ficar com Clarinha da mesma forma que eu fiquei com Rafinha. Mas, né, a gente começou a orar e ele disse assim para mim, não, mas assim, Deus já falou para mim que ele vai colocar no seu coração o desejo de ter outro filho. Porque até então, né, eu dizia que não, que só queria o Rafinha, só queria o Rafinha. E aí, né, comecei a aceitar essa ideia, comecei a ver o fato de ter um segundo filho como algo que Deus estava colocando para a gente, e não como que vai ser mais despesa, que vai ser mais trabalho, que vai ser mais isso ou aquilo. Mas, no fundo, eu acho que eu já tinha começado a acumular várias coisas por conta disso. Então, quando eu engravidei da Clarinha, foi toda aquela alegria, toda aquela felicidade, mas eu sentia já desde o início que não era aquela mesma alegria como eu tive do Rafinha, né? Até porque antes do Rafinha eu tinha perdido um bebê, então foi aquela gestação muito desejada, muito cuidada. E quando foi da Clarinha, eu cheguei a 6, 7 meses e eu não tinha nem comprado nada ainda. O contrário de Rafinha. Então, já eram algumas coisas que eu já estava começando, né, a demonstrar aquela inquietação. Quando a Clarinha nasceu, né, foi aquele impacto assim, de olhar para aquela coisinha novamente e dizer, ai, Senhor, muito obrigada. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir já que não era aquele amor todo. Eu dizia, nossa, é tão estranho. E assim, eu me sentia muito culpada com isso, porque como é que eu posso ter um filho e não amá-lo de imediato? Eu acho que muitas mães passam por isso, né? Essa questão do puerpério, daquela confusão de você não dar conta de tudo. E foi muito difícil para mim, porque tava eu, o Rafinha, os familiares ajudam um pouco no começo e no final das contas você se vê sozinha de novo ali para poder ter a rotina, ter as coisas. E assim, toda a minha vida começou a mudar a partir dali. Não é? Então eu comecei a ficar assim muito inquieta, eu comecei a ficar muito chorosa com as coisas. E o tempo foi passando e quanto mais ia se aproximando o tempo de terminar a minha licença, mais desesperada eu ia ficando. Porque eu sabia que eu iria deixá-la e que eu precisaria voltar a trabalhar. E por mais que eu soubesse que quem ficaria com ela seria a minha mãe, a minha sogra, aquilo me dava um sentimento assim de incapacidade, de ser realmente assim impotente, porque na minha cabeça eu pensava, eu fiquei com o Rafinha 2 anos, e por que com ela eu não vou poder ficar? Não é? Então, foi chegando o dia, foi se aproximando, eu iria voltar a trabalhar exatamente no dia 29 de janeiro. No dia 29 de janeiro, Clarinha nasceu, 29 de maio eu iria voltar a trabalhar.
Dia 28 era meu aniversário. A gente tinha planejado, estávamos em Porto de Galinhas, a gente estava lá tudo se divertindo e eu dentro do quarto chorando. Não é? Então, Rafa já tinha começado a perceber que eu estava muito diferente, que eu estava muito estranha. Eu saía para os lugares e eu estava desesperada para voltar. Eu já estava começando a ter crise de ansiedade, crise de pânico, mas até então eu não sabia. Minha sogra, por já ter passado por um processo de depressão e tudo, ela começou a notar e começou a conversar com Rafa. E disse, como precisa de ajuda, né? Então, foi a partir deles que eu, né, lutando contra, porque eu disse, não preciso, isso é só porque eu estou com saudade da minha filha, porque a minha filha vai ficar com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sogra, e eu vou precisar trabalhar. Mas não, eu já estava no processo de uma depressão profunda, que eu tive a depressão pós-parto e, em seguida, a depressão profunda. Então, eles marcaram o médico para mim e, por 2 vezes, eu cheguei até o consultório, só até a porta. Eu fiquei dentro do carro e de lá mesmo eu mandei mensagem, eu não consigo, porque enfrentar aquilo que eu estava sentindo, enfrentar tudo aquilo que estava passando, era muito difícil de aceitar. Porque, né, depressão é uma doença de louco, eu não sou louca. Para que eu vou procurar um psiquiatra? Eu não tenho nada. Eu só estou passando por uma fase da gestação, que é normal. Mas não era. Os sintomas já eram muito claros. Eu já estava assim, sem querer me alimentar direito, eu já estava me isolando das pessoas, eu já estava fugindo das pessoas. Porque a gente, quando está passando por esse processo, o que a gente quer é não falar, não é? É não falar. E esse não falar que nos adoece. Então, numa terceira tentativa, que Rafa falou assim para mim, vá, eu confio, vá, você consegue. E os horários eram muito difíceis, a gente não conseguia assim que ele me levasse e tal. Então, eu fui. E naquele dia, assim, foi 1h30, mais ou menos, de consulta, em que o médico fez várias perguntas e começa a remeter coisas do passado e vai trazendo várias coisas. E aí eu comecei a enxergar e eu disse, realmente, eu preciso de ajuda. Porque todos aqueles documentos que eu estava preenchendo, dizendo que se é muito frequente, se é frequente, eu preenchi todos os requisitos. E aí eu comecei a perceber, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Não era só um fator que eu achava de uma saudade da minha filha, né? Por conta de coisas que eu passei da infância e que eu achava que ela ia também passar por isso. Isso foi um dos fatores que mais desencadeou em mim o medo. Então, quando o médico disse isso para mim, você precisa de ajuda. E a ajuda primeiro vai iniciar com a medicação e depois você vai precisar fazer a terapia, porque tem coisas que você precisa tratar que só a medicação não vai resolver. Então, era um impasse. Aí eu já pensei, nossa, vou numa farmácia comprar remédio de tarja preta, né? Então, eu já fiquei muito envergonhada. Já era o primeiro passo, assim, de eu dizer, não, eu não vou. E aí minha sogra fez, não, minha filha, você precisa dar esse passo, porque é o primeiro passo do tratamento, vai ser a medicação, ela que vai começar a regular o que está faltando aí em você, que seu organismo deixou de produzir, essa tristeza tão grande que você sente, o remédio vai trazer essa ajuda. Agora, em paralelo a isso, você vai precisar fazer a terapia também. Né? E fazer a terapia já era outro processo. Aceitar a medicação é mais fácil. Você toma em casa, você vai, está ali. Se expõe. Eu não estava me expondo, só precisou comprar a medicação que minha sogra foi comprar para mim. Não precisaria eu me expor. E até então, tudo bem. Né? Mas não funciona de um dia para o outro. A medicação foi começar a fazer efeito 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses depois. E eu estava num processo de uma depressão tão profunda mesmo, que não foi a primeira medicação que o meu organismo aceitou. Não é? Ainda tem isso, então você começa a fazer o tratamento, vai percebendo que não está dando certo e já desiste. Não é? Então tem esse fator. Então fui em outra consulta, o médico foi, vamos ajustar a medicação. Fomos vendo outra medicação, até a medicação que foi surtindo efeito. E aí ele disse, você precisa agora entrar com um processo terapêutico. Não é? Então, foi uma outra questão, um outro passo muito grande assim na minha vida, foi fazer a terapia. Porque foi quando eu comecei a perceber, a me entender que todo aquele sofrimento, que tudo aquilo que eu estava passando, não era só pelo presente, eram por coisas do passado. Eram por coisas que eu tinha vivido, que eu tinha sofrido, que tinha sido assim muito marcante na minha vida, que até então uma parte do meu cérebro queria deixar ali descartada, no esquecimento, e quando surgiu assim, e você agora tem uma menina, agora além de dar conta de você,
como uma mulher, você vai precisar dar conta de uma menina. Então, isso trouxe todo aquele, né, aquelas memórias ruins, as coisas que eu tinha sofrido na infância, em relação a abusos, em relação a coisas que eu dizia assim, eu não posso permitir que a minha filha passe por isso. Então, foi o que mais me causou desespero, era eu não estar com ela e não conseguir protegê-la, que na minha mente a proteção ia vir de mim, não é? E aí um dia, assim, no momento de muito desespero, minha família, né, a família da minha mãe, tudo, não tinha tanto conhecimento, não tinha instrução a respeito disso. E eu escutei de um familiar meu, uma coisa que me marcou muito, como é que você se permite ter depressão se você conhece a Deus? E aí isso, né, doeu na alma, porque assim, não é a questão do meu relacionamento com Deus que me permitiu ter uma depressão. E sim, era um fator do meu organismo, é um fator biológico, fisiológico, que deixou, então assim, não são coisas que a gente diz, eu sou mais crente, eu sou menos crente, eu tenho mais fé, eu tenho menos fé, não é? E aí nesse dia, assim, Rafa foi e conversou, explicou, quando está passando por isso, por isso e por isso, ela precisa da ajuda de vocês, ela precisa da ajuda de toda a família. Então, assim, nos momentos que ela tiver, só quiser ficar quieta, só apenas respeitem, só apenas acolham. Não julguem, porque eu acho que o que mais pesa da gente falar sobre isso, da gente poder ajudar outras pessoas, é o conversar, é o falar, é a gente não ter medo de se expor. Porque no começo eu ficava com muita vergonha, eu ficava dizendo, nossa, eu não posso dizer que eu tenho depressão. Eu não posso dizer, porque as pessoas olham com um olhar de julgamento, olham com o olhar de que você é fraco, de que você não é incapaz, de que você, por que você tem depressão? E muitas vezes, por conta do sorriso, por conta da alegria, era só a máscara que eu estava vivendo. Era só a máscara que eu queria passar, porque, no fundo, quando eu chegava em casa, era um desespero para mim. Então, estar em sala de aula e o barulho me incomodava e todas as coisas iam me incomodando, não é? Então, Clarinha era muito pequenininha, eu voltei para a sala de aula e, isso foi em maio, quando chegou em setembro, eu pedi afastamento da escola, porque realmente eu não tinha condição de lidar enquanto eu não me tratasse. Eu não podia cuidar de crianças, de Deus ter me proporcionado estar ali, e eu dizer assim, eu não tenho como. Então, assim, foi um processo de cura, de libertação, um processo de aceitação, não é? Então, foi muito enriquecedor para mim aceitar e dizer assim, eu tenho depressão, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. Então, foi todo um processo, né, que passei por isso para poder, hoje em dia, eu conseguir assim, falar e dizer, estou bem, hoje em dia posso falar tranquilamente, continuo fazendo terapia, porque é algo que não quero mudar, porque é uma coisa que todas as pessoas precisariam fazer. De você se autoconhecer, de você poder compartilhar, de você falar, de você ter seu momento de dizer assim, aqui é o meu espaço. Igual a gente gosta de ir para o salão fazer as unhas, então aqui é o meu espaço de conversar, de dizer que eu estou chateada, de dizer que eu estou irritada, de dizer que é isso e aquilo, de rir e de chorar ao mesmo tempo. Então, eu comecei a ter esse processo e foi algo que foi, assim, maravilhoso, transformador em minha vida. Uau! Enquanto você falava, eu me lembrei de uma aula da psicanálise. Não sou da área da psicanálise, mas essa aula me marcou muito, em que o professor disse que o nosso inconsciente é como a maior parte do que está no iceberg, né? O iceberg, o que aparece é um pedacinho. E o inconsciente é o que está por baixo, né? Nas profundezas do mar. E ouvindo o relato, né, do processo que você vivenciou, da depressão, a depressão foi o que apareceu, mas o que estava por trás da depressão estava escondido, estava no seu inconsciente, no profundo, né, Exatamente. da sua alma. E desencadeou por meio de uma mudança da sua dinâmica, né? Da dinâmica familiar, de algo tão importante, que é ter um segundo filho, que foi totalmente diferente do primeiro. Então, mexeu com a sua estrutura emocional, né? Mexeu com tudo ali na sua vida. Então, desestabilizou. E o conteúdo do inconsciente começou a se mover e trazendo sinais, né? Os sintomas. Então, quão importante a gente estar atento
aos comportamentos que chamam a atenção. São sintomas de algo que está lá guardadinho e precisa ser cuidado, né? Exato, exatamente. E é exatamente nesse contexto que a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando a gente pensa que está bem, e eu já cheguei a ter recaídas por conta disso. Ah, estou bem, a medicação está de boa, então parei medicação por conta própria, deixei de fazer a terapia. Resultado, recaída da depressão. Porque é uma doença, a gente não tem como dizer assim, ah, estou bem no momento, mas eu preciso estar bem e continuar bem. Por isso que é importante Sim, um esse processo. cuidado, esse processo da gente poder, não é dizer assim, não, hoje tenho dias melhores, amanhã posso não ter, mas eu me mantenho estável. Por quê? Porque eu consigo me perceber, me conhecer, saber os meus limites, saber o que desencadeia alguma crise, saber o que desencadeia coisas, por exemplo, na época da pandemia, né, eu tomei uma decisão, eu disse, ou eu vou surtar, ou eu vou usar disso ao meu favor. Não é porque eu me vi sair de um estado para outro com a minha família, tudo novo, sem nenhum familiar ali por perto, e de repente entra uma pandemia. Eu estou com duas crianças num apartamento de 2 quartos, dando aula, gravando conteúdo que nunca tinha gravado na vida, com uma criança de 3 anos que, quando pulava, o vizinho de cima reclamava. Então, né, eu disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo comigo? E o que eu fiz? Eu disse, não vou cair nessa de entrar em desespero, vou usar isso ao meu favor. Então, comecei a usar coisas que me fizessem, não é, que me trouxessem alegria. Então, comecei a fazer coisas de culinária com as crianças, comecei a gravar vídeos para poder passar para os meus alunos de uma forma descontraída e trouxe aquele peso todo para uma coisa mais leve. Porque se eu optasse em encarar aquilo dali como, e agora o que é que eu faço? Não sei mais o que fazer da minha vida, minha família está longe, tudo isso. Eu digo, não vou, porque se eu permitisse que aquilo que eu estava vendo naquele momento fosse a última coisa a minha última alternativa, então eu iria cair novamente em depressão. Então, hoje em dia, eu já me percebo, eu já conheço, já sei, faço minha terapia semanalmente, porque eu sei que é um cuidado que eu preciso ter comigo. Não é? Porque se qualquer coisa que acontecer, eu já não fico naquela de, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Meu Deus, ai não tenho o que fazer, e já entro em desespero, e já choro, e já faço. Não, hoje em dia eu sei que basta eu respirar, basta eu confiar que eu vou viver num dia de cada vez, não é? Porque sempre que tem a depressão, sempre tem a ansiedade também. A depressão nunca está ali sozinha, ai, e vem, não é? Tem muita gente fala, a depressão é aquilo que você, né, vive do passado. A ansiedade é porque você sofre o excesso do futuro. E uma coisa está ali atrelaçada à outra. E a gente tem que se policiar muito, tem que se cuidar muito para poder a gente se perceber e saber, né? Opa, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou passando? Né? Para não cair nessa de ou ficar, né, muito só vivendo do passado, ou então ficar ali desesperada, buscando o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer na próxima semana. E, né, a palavra de Deus diz, para cada dia basta o seu próprio mal. Então não tem porquê mais eu ficar naquela ansiedade, naquele desespero de quem vai cuidar dos meus filhos, de quem vai fazer isso ou aquilo, porque era uma das coisas que me martelava muito a cabeça. Eram os pensamentos de tragédia, de desgraça que iam acontecer. Era uma das coisas que foi desencadeando em mim um desespero tão grande que eu só confiava se eu estivesse com os meus filhos, porque eu que conseguia protegê-los. Mais ninguém. Então, se não tivesse, a minha cabeça já começava a maquinar um monte de coisas ruins. Que ia cair da escada, que ia quebrar isso, que ia fazer aquilo. E eu via sempre sangue, aquela coisa, tudinho. Era um desespero. Porque eu sempre tinha pensamentos de que coisas ruins iriam acontecer. Até quando eu fui percebendo que nada está no meu controle, não é? Mas para isso eu precisei ir me cuidando, porque senão a minha mente estava o quê? A milhares de quilômetros ali por hora, sem eu conseguir organizar nada. E é uma das coisas que a depressão faz. Você tem tanta coisa para fazer, sua mente não consegue se organizar e o que você faz? Não faz nada. Procrastina todas as coisas, né? Paralisa. Eu paralisava assim, literalmente. E eu chorava. E já chegou o ponto assim de eu passar o dia todo em cima da cama e eu via Clarinha, né? Pequenininha, Rafinha. E Rafinha dizia, mamãe, eu tô com fome, eu como qualquer coisa.
coma qualquer coisa. Teve um dia que ele comeu tanta dessas qualquer coisa de besteira que ele vomitou. E eu não tinha forças, eu levantava e fazia. Então, assim, foi um momento que foi muito difícil, muito difícil. Eu digo assim, que foi um processo de autoconhecimento, porque foi ali que Deus disse assim, não é por aí, minha filha, não é por aí que você vai, porque Deus nos dá, não é, a capacidade e o discernimento para a gente poder buscar ajuda. A gente não tem que ficar só naquela de dizer, não, o Senhor vai me curar. O Senhor nos cura, Ele faz tudo, o impossível e o impossível. Mas Ele também nos diz, dê um passo de fé, não é? Prepare o terreno para que venha a colheita. A gente não pode só ficar lá deitada. E era isso que eu fazia. Eu estava pedindo a Deus apenas que Ele tirasse aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia que eu sentia e que me tirasse dali. Porque o sentimento era sempre de que tá tudo muito ruim, tá tudo muito inquieto, tá tudo muito confuso, tudo era muito doloroso para mim. Então, o que eu queria só me afastar, só não sentir aquilo. Então, eu dormia. Que a dor fosse arrancada. A dor fosse arrancada. E é isso, assim, o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Esse olhar é de... Tem gente aqui que Empatia, pode né? estender a mão por você. Você não Sim. está sozinha. De você olhar para o outro e dizer assim, vem cá, me dá um abraço. Não é? Você não está sozinho. Eu sei que você está sofrendo. Outras pessoas passam por isso, porque eu acho que no momento, hoje em dia, eu percebo que eu estou bem e tal, mas lá atrás eu não conseguia falar para ninguém. Eu não falava para nenhuma amiga na escola, porque eu tinha vergonha. Até a minha família me julgou, dizendo que era uma falta de Deus na minha vida. Imagine os outros. Então, via muito isso na minha cabeça. E assim, eu cheguei a, em uma semana, assim, perder 5 quilos, porque eu não comia. Né? Fiquei lá deitada em cima da cama e estava sofrendo, sofrendo. E até o momento que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, me leva daqui, porque eu não consigo mais viver. Eu estou sobrevivendo. E aí, assim, eu me lembro muito bem Deus falando assim comigo e ele disse, filha, não é agora. Não é o seu momento. E foi naquele estalar, assim, que Deus começou a mudar e a curar a minha vida. E isso com ajuda, assim, com ajuda médica, com ajuda terapêutica, mas eu entendi que a minha vida não pertencia a mim, que eu não poderia me entregar ali de fato, não é? Então, foi um transformar ali de Deus muito grande na minha vida por isso. E como é importante, né, com essa questão, não só buscar ajuda de medicamentos, mas também esse processo terapêutico. Isso. Né? Eu gosto muito da história de Elias, quando ele foge lá para a caverna. Antes dele ir para a caverna, ele estava ali passando por um momento depressivo na vida dele, porque ele pede para Deus tirar a própria vida dele. Então ele tinha acabado de realizar algo extraordinário, né? E por conta de uma ameaça que ele havia recebido, ele se isola ali e fala, Deus, tira a minha própria vida. E aí Deus fala, você precisa comer. Então prover alimento para ele, ele descansa, depois ele vai lá para a caverna e é um momento muito legal, que eu acho que Deus chama Elias para uma conversa, né? E algo interessante nesse texto é que Deus não conversa com Elias dentro da caverna, um lugar escuro. Deus chama Elias para fora, fala, Elias, agora fala, né, o que está no seu coração. E Elias começa a falar, olha, todo mundo te abandonou, eu estou sozinho. Aí Deus começa ali a ter uma conversa com Elias, né? Ó, você não está sozinho, eu preservei alguns lá, então volte para o caminho. Então essa questão de conversar, como é importante a gente conversar, falar aquilo que está se passando dentro de nós, né? A dor da alma ali, aquilo que está passando na nossa cabeça. Como é importante isso, né? Falar. Quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de se ouvir e ser curado, não é mesmo? Como isso é importante? Muito, muito. E assim, não só na terapia, de você ter um momento terapêutico, mas converse com os seus amigos, conversem com os familiares, porque é muito importante, além da terapia, isso é uma coisa que minha terapeuta sempre fala, ela diz que busque pessoas que você tem confiança para que você possa compartilhar Sim. também.
Porque não espere, vamos dizer, um momento terapêutico de 1 hora de sessão para você poder colocar tudo para fora. Às vezes é uma coisa que acontece no seu dia, às vezes é um desentendimento que tem no trabalho, que aquilo dali, quando você não fala, você só vai juntando, vai juntando, vai juntando, e chega um momento que quando você coloca para fora, coloca de uma maneira inapropriada. Acaba magoando outra pessoa, acaba magoando um parente, acaba magoando seu próprio marido, não é? Porque você não soube falar no momento que era preciso. Então, você vai guardando, 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 e quando vê, estoura, não é? Então, é muito importante essa questão do falar, do você conversar, de você se expressar, de colocar ali para fora e você se ouvir, dizer, nossa, realmente, né? Eu precisava falar, eu precisava ouvir, né? Que às vezes a gente também só tem aquela, ai, falar. Eu sou muito falante, né? Não tem... Eu falo bastante, então eu tenho que me policiar enquanto é isso, para poder deixar o outro falar, porque às vezes eu saio atropelando tudo, né? Então, é bem interessante essa questão. Eu costumo dizer que pessoas curam pessoas. É verdade. Nós precisamos de pessoas na nossa vida. Deus não nos fez para vivermos de forma isolada. Nós precisamos de pessoas e nós vamos percebendo ao longo da nossa vida que as pessoas que estão à nossa volta, elas são usadas, né, também como instrumentos de Deus para curar a nossa vida. Durante um tempo da minha vida eu tive crises, né, de síndrome de pânico, e eu percebi que quando eu comecei a me relacionar com pessoas, né, foi aí que começou o meu processo de cura. Então, como é importante mesmo a gente estar perto de pessoas, né, marcar um churrasco, Isso, é verdade. iluminar a casa, chama os amigos para vir em Isso. casa, faz uma janta ali, se envolver, né? Exato. Criar vida no ambiente onde não tem vida, né? Isso, é muito importante, é maravilhoso, assim, ter essa comunhão com os irmãos, não é? Porque isso faz com que a gente se sinta suporte um na vida do outro. Hoje em dia, assim, eu me sinto muito acolhida na igreja, na nossa comunidade, porque eu olho assim para um lado, olho para o outro, eu não vejo mais como são membros da igreja. São meus irmãos em Cristo, são aqueles que quando eu estou, não é, triste, quando estou com alguma coisa, eu consigo mandar uma mensagem, eu consigo falar, porque até uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu ia só me guardando, ia só me fechando e ficando calada na minha, e não tinha essa vontade de compartilhar. Sempre ficava muito no meu canto. Por mais falante que eu seja, eu sou falante por falar demais, mas não por compartilhar a minha vida. Me conectar. Eu não me conectava com pessoas. Eu também tive um aprendizado no sentido de me abrir a essa conexão com pessoas, né? Porque, independente do papel que a gente exerça, ou profissão que a gente não sabe de tudo. Uhum. E nós podemos aprender com qualquer pessoa, seja mais jovem, mais velha, na mesma idade, eu tenho uma escolaridade diferente, enfim, nós temos muito o que aprender. Porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua trajetória, né? E a igreja nos ensina muito a respeito disso, né? De nos abrirmos a conhecer as pessoas e aprender com elas, e a gente também compartilhar. E na minha trajetória enquanto cristã, na igreja eu fui muito abençoada por muitas pessoas. E quanta diferença fez na minha vida poder abrir as minhas fragilidades, me mostrar vulnerável. E o Senhor usou vida de diversas pessoas para me edificar. E também foi terapêutico, não é só a terapia Sim, que é terapêutico, né? Um café da tarde, um café da manhã, um almoço, um churrasco com amigos, onde ali você compartilha, né, suas vivências, seus aprendizados, as suas dores. Ter um momento de descontração, um momento de oração, de chorar junto. O quanto isso é importante, tem muito valor, né? É tão bom isso, viver isso é tão bom, né? Sim. E gente, para ser gente, tem que estar no meio de gente, né? Exato, exato. E é assim, aprendendo com as diferenças, né? Que cada um vai ter o seu jeito, como você falou, a individualidade, mas respeitando, buscando sempre, né, ajudar um ao outro, olhar com os olhos do Senhor para o outro. Porque se a gente olhar com os nossos olhos, a gente começa a ver as imperfeições, Sim. os defeitos. Ah, aquele é meio assim, aquele é...
E não, é viver aquele momento ali, no momento do churrasco. Tem o que vai gostar mais da carne, tem o que vai gostar mais do frango e tá tudo bem, não tem problema quanto a isso, né? A gente Sim. viveu o momento, porque às vezes a gente perde de viver esses momentos, né, gostosos e sadios com a nossa família, com os nossos amigos, por conta dos olhares e das interpretações errôneas que a gente faz, né, a respeito do outro. E o momento assim de dor, de sofrimento, quando a gente está vivendo esse momento de dor, de sofrimento, a tendência é olhar mais para dentro e talvez também focar naquilo que é negativo, não é? Sim. Quando está no sofrimento, parece que não vê a saída, não vê uma luz, mas o fato de se abrir para o processo de autoconhecimento e buscar, né? Buscar a cura, buscar superar. Mesmo no sofrimento, a gente tem muito o que aprender. Eu queria ouvir de você, o que esse momento que você passou extraiu de você aprendizado, valor, crescimento. Assim, primeiramente, o maior aprendizado, assim, foi a transformação que Deus fez na minha vida, em passar a depender mais dele, de não ser tão buscar ser autossuficiente, porque eu sempre, pela minha impulsividade e a minha ansiedade, eu sempre fui de fazer, 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 sem esperar, nem tipo assim, Senhor, é isso que tu queres para mim, não é? Então, eu lembro que eu estava num momento muito, muito, muito assim, lá no fundo do poço mesmo, eu não conseguia mais nem orar. Eu não conseguia me conectar com Deus, eu não conseguia mais fazer nada. E aí Deus usou, não lembro quem foi, alguma amiga, alguma pessoa mandou um hino de Samuel Mariano que diz: respira, não é? Então, assim, eu comecei a chorar e o Espírito Santo falou tão claramente assim para mim: é só o que você precisa fazer, porque os meus pensamentos era só: Deus, me tira daqui, me leva daqui. Eu não quero mais viver aqui, eu não aguento mais viver aqui. E aí o Senhor chega para mim e fala: respira, é tudo que você precisa fazer nesse momento. E a letra diz: eu sei que está sangrando, que está doendo, mas tudo que você precisa fazer é respirar. E aí eu comecei a enxergar o que Deus estava fazendo ali na minha vida, porque foi uma transformação, não é, de tudo aquilo, de uma pessoa que só buscava os seus próprios interesses, fazer as coisas do jeito que queria, e porque é assim, assado, e é desse jeito, e tinha que ser. E aí isso foi um aprendizado muito grande para mim. Eu e Rafa, a gente já está junto há 22 anos, então tudo que a gente passou junto, da adolescência, da juventude, da fase adulta, de casar muito cedo, de casar ainda na faculdade. Então a gente, hoje em dia, enxerga que a gente saiu atropelando muitas coisas. E até nisso, Deus falou assim: tem calma, não é o momento. Até o fato do primeiro filho que a gente perdeu era algo que eu dizia assim: mas eu quero. E eu brigava com Deus. Eu dizia assim: eu quero engravidar. E Deus me permitiu engravidar, porque para os médicos era impossível de eu engravidar pelo meu histórico de saúde e pelos problemas de saúde que eu tinha. E quando eu perdi um filho, eu dizia assim: mas por que, Deus, você fez isso comigo? Por que você permitiu que eu engravidasse se você ia tirar meu filho de mim? Não é? E até o momento que Deus disse assim: não me pergunte o porquê, mas sim o para quê. E através dali eu comecei a entender assim o que Deus estava fazendo na minha vida, porque aceitar a Cristo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e buscar seguir um caminho é uma coisa, e você no momento do sofrimento, quando você se vê ali no fundo do poço, quem estende a mão é o Senhor que lhe tira dali. Então assim foi o maior aprendizado para mim desse processo de que eu tive um diagnóstico: você tem uma depressão profunda, precisa se tratar. Teve o tratamento terapêutico, teve o tratamento medicamentoso, mas teve o tratamento da minha alma, que foi o que mais mudou a minha vida, foi isso. Uau! Muito bom. E o que você falaria para uma pessoa que está passando por esse momento que você já passou? Que conselho você daria? Que não tenha vergonha, não tenha receio de buscar ajuda.
seja com uma pessoa que você tem mais confiança, seja você conversando com algum parente, com qualquer pessoa, busque ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque não é feio ter depressão. Não é porque a gente quer, não é porque a gente quer fazer parte de um grupinho que tem depressão ou que tem isso ou aquilo. Não é? É uma doença, precisa ser tratada como qualquer outra. E a gente precisa tratar da nossa mente, porque a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, Deus nos deu corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa cuidar de todas as áreas. A gente não adianta só, eu vou fazer a terapia, mas eu estou comendo desesperadamente, ansiosamente, e estou me entupindo de um monte de coisa, eu não estou cuidando do meu corpo, não é? Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos. Então, busquem ajuda, não tenham esse receio, porque só vai fazer bem, só vai trazer mudanças à sua vida. Algo até legal que a Con tinha falado, que ela começou a se reinventar, a fazer coisas que trazia alegria, né, para ela. E como é importante a gente ter algo que nós gostamos de fazer, né, um hobby, né, por exemplo, para não fugir, né, mas para mudar um pouco o foco ali, porque a nossa vida tem muito problema todos os dias. E como é bom a gente ter algo assim, um escape para a gente. Uma pintura, vou fazer uma pintura hoje, né? Eu conheço pessoas que, em momentos de depressão, começou a descobrir que era apaixonado por pintura. Então, aquele hobby ali de pintar telas ajudou muito a pessoa num processo de depressão. Outra pessoa descobriu que a música era essa válvula de escape, né? Então começou a aprender a tocar instrumentos musicais, sabe? Como é importante a gente ter um hobby, ter algo assim que a gente fala, eu gosto muito disso. E todas as vezes que eu estou me sentindo assim para baixo, né, meio depressivo, eu vou pintar, eu vou tocar um instrumento, sabe? Mudar um pouco o foco aqui dos problemas, né? Fazer algo que nós gostamos, que nós amamos. É verdade. Isso é muito maravilhoso. importante, né? Eu mesmo, assim, cozinhar. Então, fazer comidas, coisas diferentes. Então, desde a época, assim, da pandemia, que eu comecei a fazer coisas, receitinhas, até hoje com os meninos amam fazer. Então, Rafinha está com 12 anos agora, então ele tem já esse hábito de cozinhar, né? Então, ele ama fazer as coisas, embora deixe a cozinha um caos, a pia um caos, né? Mas Clarinha também, já pequenininha, já vai, pega as coisinhas, vai fazendo as receitas e tudo. Então, assim, eu fico feliz em estar fazendo ali, preparando o alimento, de estar todo mundo ali sentado em volta à mesa. Amo receber as pessoas na minha casa e gosto de cozinhar, porque eu acho que, né, isso me faz bem. Então, quando eu estou naqueles momentos de, estou muito inquieta hoje, estou muito ansiosa, o que eu vou fazer é cozinhar. Até uma vez a avó perguntou assim, minha filha, por que quando você vai cozinhar, você cozinha tanta coisa ao mesmo tempo, acaba estragando? Eu digo, não tem problema, avó, a gente guarda na geladeira para o outro dia. Porque aí começa a vir aquela vontade de cozinhar, eu vou faço um bolo, aí faço uma coisa, faço outra e fico, minha cabeça maquinando. O que é que eu vou fazer? Calma, eu tenho que parar. Mas assim, é uma coisa que me traz muita alegria, assim, me deixa muito gratificante. Então, é o cozinhar. Eu penso em ter uma cozinha, uma casa bem grande, com uma cozinha bem grande. Só o que eu penso numa casa é a cozinha. E chama a gente, viu? Com certeza, com Por certeza. favor, pra gente degustar esses Eu vou pratos. chamar assim, vou chamar. Bom, obrigado pelo bate-papo, pela conversa. Que tempo precioso. Eu tenho certeza Amém. que essa conversa que nós tivemos aqui vai edificar muitas pessoas, né? Amém. Obrigado por compartilhar a sua história, né? Por se permitir, né? Usar verdade. das suas cicatrizes, né? Para curar poder outras curar pessoas. outras pessoas, com Obrigado, certeza. viu? Imagina, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar falando daquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Amém. Maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês, meus amigos. Igualmente. Falando sobre saúde, né? Trazer conscientização, como é importante as pessoas buscarem informação, não ter preconceito, resistência para lidar com um momento difícil da vida. Todos nós estamos vulneráveis, né? A passar por um momento de instabilidade, um trauma, alguma situação que pode desencadear um quadro de ansiedade, de depressão, mas tem solução. Sim, Verdade. com É certeza. possível a gente se conhecer melhor, é possível a gente aprender coisas novas, né? Igual você desenvolveu essa habilidade, né? Esse dom da culinária, porque você
se conheceu melhor. Você passou por uma jornada do seu autoconhecimento, então descobriu muitas coisas nesse processo. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do quadro Fale Mais, onde nosso objetivo é realmente falar sobre saúde de forma integral, não Sim. falar de um aspecto único, mas a nossa vida envolve várias áreas, né? Envolve espiritual, envolve emocional, envolve relacionamento, financeiro, propósito, muitas coisas diz respeito à nossa vida. Então, o nosso objetivo justamente foi promover saúde e vida e dizer para você que você pode ser saudável. Continue nos ouvindo, que terão mais episódios. Esse foi o último episódio voltado à campanha do Setembro Amarelo e logo mais nós teremos novidades falando sobre saúde feminina voltada à campanha do Outubro Rosa. Então, continue nos acompanhando e espero você nos próximos episódios. E não esqueça de compartilhar com seus familiares, amigos. Até logo, Deus abençoe.